E olha, gente, a imprensa, como vocês sabem, está falando bastante sobre a situação no Pantanal. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, traz hoje na manchete: Pantanal queima e caminha para pior registro da história. Bom, ontem o programa Pânico, aqui da Jovem Pan, recebeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vini, faz um resumão para a gente de tudo isso, por favor. Paulo, vamos primeiro aos números, então, do que está acontecendo lá no Pantanal, que chegou a 15.756 focos de incêndio neste ano. Este é o maior número desde 1998, quando o INPE começou a registrar esses dados. É o pior ano até agora desde 2005, mas de 2020 já superou 2005 em 56%. Na primeira metade de setembro, só na primeira metade de setembro deste ano, o número já é 2 vezes maior que o mesmo mês do ano anterior. E no acumulado do ano, os focos aumentaram em 208% no mesmo período do ano passado. O governo, como a gente já repercutiu aqui no Morning Show também, já enviou aviões, enviou brigadistas para este combate ao incêndio do Pantanal, que já destruiu, Paulo Matias, 15% da região, que tem mais de 2 milhões de hectares e mais de 1.000 espécies de animais. Aliás, nós temos visto aí pelas redes sociais também tristes registros da morte de muitos desses animais. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve aqui no Pânico da Jovem Pan e culpou os fatores climáticos pelo que está acontecendo no Pantanal. Vamos ver. O principal fator é uma mudança de clima, realmente. Só que não é aquela discussão de mudança climática do planeta. Há 2 anos que está seco, não é? Mais quente. Califórnia não tem nada a ver com o Bolsonaro nem com o Pantanal e está bombando de fogo também. A Argentina está bombando de fogo também. Aliás, a Austrália, o ano passado, foi muito mais do que a Amazônia. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas não pode. O Brasil é o país que mais... Tá aí, daqui a pouco a gente vai ouvir o que o Bolsonaro falou também. Agora o Salles também disse, Paulo, que se você proíbe de fazer um tal fogo preventivo, que é o chamado fogo frio ou a queima controlada, acaba acumulando muita massa orgânica e aí quando pega fogo acaba alastrando ainda mais. E ele culpou, a falta deste fogo preventivo por uma questão ideológica e disse também que pode-se utilizar aí um retardante de fogo que é utilizado em aeronaves. Há uma investigação em torno de 5 fazendeiros também, donos de áreas na região, que seriam aí os responsáveis por boa parte dessas queimadas. E ontem, Paulo Matias, o presidente Jair Bolsonaro, numa solenidade na Paraíba, também comentou sobre o assunto, não só do Pantanal, mas também da Amazônia, e falou que o Brasil é um exemplo de proteção ao meio ambiente. Vamos ver. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. Tá, então, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que o Brasil está de parabéns pela forma como preserva o meio ambiente. E o vice-presidente, o Hamilton Mourão, que é quem coordena também aquele Conselho da Amazônia, Paulo, relativizou também um pouco a questão, disse que é uma questão diplomática que envolve aí uma guerra comercial. Muito bem, Joel, a resposta do Salles te convenceu? Acho que não convenceu nem ao próprio Salles, Nem o maior passador de pano de governo deve estar convencido com uma resposta dessas. Primeiro ponto. Sim, existem fatores climáticos. É verdade, a gente está vivendo uma seca. Ao contrário do que o ministro diz, tem tudo a ver com mudança climática global. Infelizmente, esses fenômenos extremos de temperatura e aridez, e pioras, e tufões, e tornados, e secas, tudo isso tende a piorar com o aquecimento global que a gente está vivendo. Agora, não é só isso. Tem outros 2 elementos centrais aí. Primeiro deles, ações criminosas. A imensa maior parte desses focos de incêndio parece que foram começados por ações criminosas de gente que desmata para transformar em fazenda. A gente tem até vídeo, não sei se vocês viram já um vídeo de um tratoramento aí, de um cara com um trator espalhando fogo por uma parte do Pantanal ali. Isso acontece, isso é sério e está ligado ao terceiro elemento, o desmonte da fiscalização. Você sabe que as multas
por infrações criminosas, desmatamento ilegal e queimadas nos 2 estados do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ao longo desse ano, já estão quase 50% menores. Então, é a tempestade perfeita. Você não fiscaliza direito. Ele fala ali da queimada preventiva, né? E tudo, às vezes a queimada é um instrumento de defesa. O Instituto Chico Mendes usa justamente esse tipo de queimada preventiva e de defesa para impedir o alastramento do fogo. Daí vai alguém lá muito bem intencionado, filma os ambientalistas fazendo isso e divulga nas redes sociais como na verdade são as ONGs e são os institutos ambientalistas que estão botando fogo, veja só. Tudo é uma parte de um mesmo caldo, todo ele unido para destruir o meio ambiente, o patrimônio ambiental brasileiro. Tá? Queimadas estão em altas em todos os biomas no Brasil, mas no Pantanal chegou nesse nível muito grave. Sim, tem um elemento climático. Somado a ele, tem ações criminosas e um desmonte da fiscalização. Não é à toa que a gente está vendo essa tragédia se desenrolar diante dos nossos olhos. Adriles, tem desmonte da fiscalização? Deixa eu fazer só uma perguntinha. Por que um pecuarista, sabendo que seu produto vai sofrer desvalorização em nível internacional, sendo que todo mundo sabe dos boicotes que agora estão sofrendo os produtos brasileiros, a carne brasileira sobretudo, em relação a essa guerra financeira, econômica mundial por causa desse lobby ambientalista? Qual a razão dele fazer esse desmatamento? Se ele vai sofrer um prejuízo muito mais direto se ele não o fizesse e fizesse um sistema de pecuária sustentável. Isso não resiste à lógica. O Pantanal pega fogo todo ano. Tudo bem, esse ano está pegando mais. Todo ano é a mesma coisa. Depois de longas estiagens, a floresta pega fogo, depois se renova, depois de grandes chuvas de verão. Você tem enchentes nas planícies lá. A natureza se destrói e se renova sempre. Desde sempre. Mudanças climáticas acontecem. A Argentina está pegando fogo, a Califórnia está pegando fogo. Aí eles culpam porque a Califórnia é um lugar pseudo-progressista, né? Democrata. Aí ninguém culpa o governador da Califórnia. Aí é a mudança climática. A Austrália, a mesma coisa. Ninguém culpa porque a Austrália lá também tem a primeira-ministra lá, bacana, pseudo-progressista. Ou seja, eventualmente a gente está numa guerra socioambiental, com um lobby muito difuso. O que é proteger ou não o ambiente? Como é que você se defende de mudanças climáticas que existem desde a desaparição dos dinossauros, sendo que a natureza sempre se renova? Você não sabe sequer aquilo que fazer. O Salles, eu considero o melhor ministro do meio ambiente que a gente já teve, porque ele prioriza, para além de questões insolúveis, como mudanças climáticas, o ser humano. Ele investe no desaparecimento ou na forma sustentável de acabar com os lixões. Ele investe em dar esgoto para a população carente, que metade não tinha, ou seja, o sujeito vai poder fazer cocô, xixi, sem se infectar. Ele abraça pessoas, ele abre a questão de parques florestais. Se o sujeito como o Leonardo DiCaprio, que quer sacanear os produtos brasileiros, quiser investir, ou o Paulo Coelho, pode chuchar dinheiro lá. Ele investe, ele abre a possibilidade de garimpos legais para que as populações dos matagais possam oferir os imensos lucros do solo rico. Ou seja, ele abraça pessoas e não árvores. O resto é a natureza falando por si só. A natureza se recicla, Joel Pinheiro da Fonseca. Se há desmatamento agora no Pantanal, o Pantanal não vai sumir. Ano que vem ele vai voltar, vai ficar verde. As oncinhas que queimaram as patinhas vão sarar. Uns morrem, outros sobrevivem, outros... E, eventualmente, a natureza sempre ressuscita para além dos nossos lobbies ideopatas. Posso só colocar Eu acho que o Adriles... Joel, só colocar uma coisa na roda para ouvir um pouquinho mais vocês. Acho que são 2 pontos que eu queria que vocês abordassem. O primeiro é essa questão climática, como vocês já falaram, que está realmente mais tenso e acontecendo de uma maneira mais forte esse ano. Ok. Mas eu acho que uma outra análise que a gente tem que fazer é como é que era a fiscalização antes do governo Bolsonaro e como é que é a fiscalização agora. E se a fiscalização antes do governo Bolsonaro dava resultado. É isso que eu acho que a gente precisa discutir. Não sei se vocês têm dados para trazer em relação a isso, mas eu acho que esse é um ponto super importante. Como é que era antes, como é que está agora. Vai lá, Joel. Vamos lá. Primeiro, como é que era antes, como é que está agora. Como é que era antes? Era ruim. Era bastante precário. A gente vê que a gente vinha vendo uma piora dos níveis de desmatamento, de queimadas e todo o resto. Como é que tem sido com o governo Bolsonaro? Tem sido ainda pior.
porque ele diminuiu ainda mais toda a estrutura, diminuiu ainda mais a fiscalização. Eu falei aqui, multas caindo, não só no Pantanal, hein? Isso em todos os biomas, também multas de autuação ambiental caindo, a fiscalização piorando. O site do Ministério do Meio Ambiente chegou a avisar as regiões que ele ia fiscalizar num dado momento. Foi um negócio assim, único, em que você avisa o infrator antes para ele se esconder direitinho e para quem está nas outras regiões saber que não tinha risco nenhum. Os resultados estão aí. A piora seguida, ano após ano, dos números do desmatamento, dos números das queimadas. Mas eu achava que isso era um problema, mas agora o Adrilles matou a questão. Não existe nenhum incentivo econômico para os fazendeiros desmatarem. Então não está acontecendo desmatamento nenhum. Então não acontece queimada criminosa nenhuma. Afinal de contas, o Adrilles matou. Não existe. Não, que é isso? Não tem incentivo econômico nenhum. Isso não existe. Tem incentivo econômico. Da natureza. É tudo da natureza. É da natureza. Adrilles, por favor. Deixa Adrilles, eu te falar. 15%, deixa eu terminar. 15% mas é clima, do cara. Pantanal já foi queimado. É clima. O clima também está ligado a questões ambientais, embora você também siga no negacionismo nesse ponto, mas acho que nem dá pra gente entrar nessa discussão aqui. Nem dá pra entrar nessa discussão aqui. Tá bom. O clima, sim, está piorando, graças a mentalidades como a do Adrilles, que diz que não tem nada a ver com a gente, vamos continuar poluindo, isso não tem problema. E essa falsa dicotomia em que abraça seres humanos. Você acha que as populações isso aí, tradicionais, não é falso, é verdadeiro. As pessoas mais pobres, você acha que elas estão se beneficiando da destruição do meio ambiente? Você acha que o garimpo ilegal, você acha que os pecuaristas, você acha que eles deixam um rastro de desenvolvimento humano? Eu tô falando da má pecuária, então dessa pecuária predatória. Você acha que eles deixam um rastro de desenvolvimento humano por onde passam? Não. Vamos lá. Deixam um rastro de abandono e de destruição, que é o que a gente está vendo agora. Sim, a questão climática importa, sim, ela está tendo seu peso agora, mas a gente vem junto dela ações criminosas de queimadas ilegais, junto com o desmonte de qualquer fiscalização. O resultado espetacular do ministro Salles está aí. Está tão bom que até o presidente Bolsonaro teve que tirar ele da Amazônia e botar o Mourão. Vamos para dados objetivos? Vamos para dados objetivos, porque o Paulo pediu um dado objetivo, tinha 1.000 fiscalizadores em relação à questão de desmatamento, em relação a militares. O próprio ministro falou ontem que foi para 4.000. A questão climática piorou a situação. Realmente não dá para dar conta de queimadas que surgem espontaneamente. É lógico que existe incêndio criminoso, mas são feitos por grileiros. Grileiros são exceção, não são a regra dos pecuaristas. Eu volto a dizer, realmente tem um argumento econômico para que os pecuaristas façam ou aquilo que se chama de fogo frio, ou pelo menos uma conscientização de não se desmatar. Porque os produtos deles, a carne, as vacas, vão ficar mais caras, vão sofrer boicote econômico. Não há razão lógica para um pecuarista, sobretudo um grande pecuarista, para desmatar área verde, sendo que ele vai sofrer prejuízo com isso. O que há é o interesse econômico de um lobby socioambiental que faz com que países que já desmataram suas selvas todas, por exemplo, na Europa, queiram boicotar produtos brasileiros. Deixa de ser Paulo Coelho, Joel. Acorda. A natureza se transforma. Existe, sim, um interesse socioeconômico, para além do romantismo socioambiental, de querer preservar a mata, porque isso gera lucro. Quantas populações, oxalá um dia, eu volto a dizer, eles possam oferir os lucros advindos do grande solo riquíssimo que existe, por exemplo, na Amazônia, que tem umas regiões mais ricas do país, a mais rica do país e uma das populações mais pobres. Abrace pessoas e menos árvores, ministro. Muito bem. Adrilles, acabou. Para Ganhei concluir, a Joel, por finalizando, que é isso, minha vez. Ganhei. Adrilles, o desenvolvimento humano não está vindo com essas queimadas. Os lucros, não sim, é da queimada que eu tô falando, é de extração do solo, é outra coisa. Lucros enormes nos bolsos de poucos. E sabe de uma coisa? A agricultura moderna, a agricultura que se preocupa, sim, também com a imagem do Brasil no exterior, ela está do meu lado. Ela está defendendo justamente a sustentabilidade. A agricultura moderna é o que é feito. Justamente a sustentabilidade, Adrilles. Mas é o que eu tô... Sustentabilidade é um valor. A gente está falando a mesma coisa. Mas está sempre aí. Tem países, Adrilles, que perderam toda a sua natureza. O Pantanal vai estar aí. Às vezes não vai estar aí. É possível perder tudo, sim. Se a gente não cuidar, você precisa cuidar e proteger a deles. Eu tô falando a mesma coisa que você, Joel. Agricultura sustentável é legal. Por favor. Interesses mais predatórios levam e não sobra pra ninguém. Interesse predatório de ganhar dinheiro, não desmatando, do grande pecuarista. Eu tô falando a mesma coisa que você, só que os resultados que você tá vendo são diferentes da realidade.